Todos sejam bem-vindos ao meu canal, Padre Marcos dos Santos, Padre Marcos Maria dos Santos. Desde já eu convido você a dar seu joinha e fazer sua divulgação aí, justamente desse meio de evangelização, para que possa muitas mais pessoas conhecer o Evangelho de Jesus, conhecer a doutrina católica, terem suas vidas abençoadas. Eu geralmente gravo sempre na quinta-feira, em referência ao homilia do domingo, de dar tempo das pessoas meditarem e reflexionarem também, refletirem sobre a palavra do Senhor. Porém, agora em setembro, ontem, por exemplo, convido você também a escutar o vídeo que eu gravei, foi o dia da exaltação da Santa Cruz. E hoje, dia 15 de setembro, nós celebramos a memória obrigatória de Nossa Senhora das Dores, também chamada a memória das dores da Santíssima Virgem Maria. Então, o padre vai discorrer, eu vou comentar sobre essas dores, a Nossa Mãe Santíssima, que diz referência, que é referente, diz referência, se remete à dor de Jesus e também a nós, que somos seus filhos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 19, versículo 25 a versículo 27. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, como eu havia dito, nós fazemos hoje a memória das dores de Nossa Senhora. Se vocês verem os ícones, as pinturas, geralmente os artistas, eles representam 7 espadas cravadas no coração de Maria, no coração imaculado de Maria, representando essas dores da Virgem Maria. 7 é o número que nos remete à perfeição. Da mesma forma que nós falamos das 7 dores de Maria, também podemos falar das 7 alegrias de Nossa Senhora. Eu não vou desenvolver agora a questão das 7 alegrias de Nossa Senhora, porque não é a festa. Só título de curiosidade, eu vou falar das alegrias, mas depois vou voltar para as dores, porque é as dores que me interessam, já que nós fazemos memória no dia de hoje. Então, a alegria primeira, a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora, que ela seria a mãe de Jesus. A segunda, a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. A terceira, o nascimento de Jesus. Quarta alegria, a adoração dos magos. Quinta alegria, o encontro de Jesus. Jesus havia se perdido quando tinha a idade de 12 anos, como nos diz o Evangelho de Lucas. E no capítulo 2, e depois de 3 dias, Nossa Senhora e São José encontram com Jesus no Templo de Jerusalém. Então, nós temos aqui a quinta alegria. A sexta alegria, a ressurreição do Senhor. Apesar de Deus Evangelhos, o Novo Testamento, não relatar essa aparição de Jesus ressuscitado à Virgem Maria, a Igreja guarda como tradição que Jesus teria aparecido para Nossa Senhora. E a sétima alegria que é o céu, ou seja, Nossa Senhora está no céu contemplando Deus face a face, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mais que nenhuma outra criatura. Nenhuma outra criatura é tão perfeita como a Virgem e nenhuma outra criatura está tão próxima de Deus como Nossa Senhora. Eu sempre gosto de citar esse grande santo francês, São Luís Grignon de Maria de Montfort, São Luís Marie Grignon de Montfort, que escreveu aquele livro que eu recomendo a todos, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. São Luís diz que Nossa Senhora, diante de Deus, evidentemente Deus, Criador de tudo, Criador do céu e da terra, ele fala, Nossa Senhora é menos que um átomo, mas diante de nós ela é muito grande, porque nós olhamos de baixo, nós que somos degradados, filho de Eva, nós que somos pecadores, olhando para as perfeições da Virgem Santíssima. Como eu disse, das criaturas meramente criatura, ela é a mais santa, ela que cresceu de grau em grau, né, podemos dizer, dos píncaros aos píncaros de santidade, das virtudes de humildade, de fé, da virtude do amor, das virtudes teologais, das virtudes cardeais, todas as virtudes em grau superlativo que nós não podemos imaginar,
diante da missão. São Tomás de Aquino nos diz que Deus dá as graças necessárias para que nós possamos cumprir as nossas missões neste mundo. Então Deus deu as graças necessárias para Maria, por isso que o anjo Gabriel chama a Virgem de cheia de graça, como está em Lucas 1, lá do grego, né? Kairi Miriam, né? Ave Maria, que caritomene, toda cheia de graça. Devido à missão que ela teria de ser mãe do Senhor e também de ser a nossa mãe, né? De ser a mãe de Deus e ser a nossa mãe. Então, as 7 dores da Virgem, a primeira dor não foi esse evangelho que foi lido, mas quando o velho Simeão, vendo, Nossa Senhora tinha acabado de ter Jesus, então levou Jesus depois de 40 dias do seu nascimento, ele toma Jesus em seus braços no templo de Jerusalém e diz que uma espada de dor transpassaria o coração de Nossa Senhora. Então, a Virgem começa a sofrer por antecipação, sabendo de que realmente sofreria e Jesus seria o sinal de contradição, Jesus seria, né, morto por nossos pecados, por nossos crimes. Então, isso já foi a primeira espada cravada no coração de Nossa Senhora. Depois, a fuga para o Egito, depois que Jesus nasce, Herodes determina matar todas as crianças de 2 anos para baixo, como está escrito em Mateus, no capítulo 1. Então, a Virgem foge com São José imediatamente para o Egito. Então, todos os contrapontos, todas as tristezas, as angústias de você ter que fazer uma viagem à noite, de você fazer uma viagem repentina, fugindo de um perigo iminente. Daí que Nossa Senhora também é invocada neste momento como Nossa Senhora do Desterro, daquela que foi desterrada. Terceira dor, a perda de Jesus. Então, quando Jesus tinha 12 anos, foram em caravana para Jerusalém, nas festas que os judeus sempre celebram, e o menino Jesus poderia ter ficado na caravana dos homens ou das mulheres, com José ou com Maria. Na volta, se aperceberam que Jesus não estava nem na caravana dele, nem na caravana dela. Voltam depois de 3 dias, a viagem era muito longa, e encontram o menino Jesus discutindo entre os doutores da lei, com os escribas, os sacerdotes, os fariseus, toda aquela corja, e Jesus os confundindo diante da sua sabedoria. E quando Jesus fala para Maria, né, vós não deveis saber que eu deveria estar na casa do meu pai, quarta dor, quando Maria contempla Jesus a caminho do Calvário para a via sacra. Muito interessante, porque era o único olhar, podemos dizer, de amor puro que Jesus teve, de consolação, ao ver a sua mãe ao caminho com ele do Calvário, que também era o Calvário de Maria, mas ao mesmo tempo que era alegria para Jesus, de ter sua mãe naquele momento de dor, era um momento de dor para Jesus, um momento contraditório, a alegria de ter sua mãe e a dor de ver a sua mãe sofrendo pela sua dor. Então, quarta dor, Jesus a caminho do Calvário. Quinta dor, a crucificação e a morte do Senhor. Este evangelho agora, há pouco que nós escutamos. Sexta dor, quando descem Jesus da cruz e entregam para Maria Jesus todo despedaçado. Aquela cena da Pietà, quando a Virgem acolhe Jesus nos seus braços. Ela que 33 anos atrás tinha Jesus, né, menino, nos seus braços e o mimava de amor e carinho, agora Jesus despedaçado pelo pecado dos homens. E depois dessa última dor, essa dor atroz de ter Jesus sepultado, de ter que sepultar o seu filho. E aqui a gente recorda todas as mães que viram seus filhos morrerem e que tiveram que sepultar os seus filhos. Diz que essa aqui é a dor pior que pode existir, que um ser humano pode experimentar, podemos assim dizer, porque quando uma mãe sepulta um filho, inverte-se a ordem natural das coisas. Então, se você que me escuta passou por essa dor, que você possa ter em Nossa Senhora esse consolo. E é muito interessante porque já era sábado quando Jesus foi sepultado. Então já estava saindo da sexta para o sábado. Os judeus contam um dia, não como nós, a partir da meia-noite, mas a partir das 6 da tarde com o pôr do sol. Então é interessante que o sábado a igreja dedica para Nossa Senhora. A gente sempre lembra de Nossa Senhora em todos os sábados do ano. Por que o sábado? Porque naquele momento em que todos perderam a fé, já não existia mais fé no mundo, na fé em Jesus, ou seja, na crença, na fé de que Jesus ressuscitaria. Os apóstolos haviam fugido. A única que manteve o lume da fé, a única que manteve a chama da fé acesa, crendo contra todo o contraponto, foi a Virgem Maria, foi Nossa Senhora. Por isso que
os sábados são sempre dedicados a ela. Agora, muito chama a atenção, evidentemente, esse evangelho, né? Primeiro, nós temos a cena de Jesus estar sendo crucificado e tem essas mulheres. Está Maria, mulher de Cleófas, provavelmente era uma irmã de Nossa Senhora, uma irmã, uma prima de Nossa Senhora, podemos assim dizer. Depois Maria Madalena, aquela que era prostituta e se converteu, e o próprio discípulo amado, que a tradição, como por exemplo Santo Irineu vai comentar, era o autor do Evangelho, o autor das cartas e do Apocalipse. Eu não vou entrar aqui nesse debate exegético, mas a tradição diz que é o próprio João, discípulo amado. Então João Evangelista, o discípulo que Jesus tanto queria e o mais jovem do grupo apostólico. E aí, aqui que é muito interessante, meus irmãos, minhas irmãs, a cena. Jesus está morrendo. Então Jesus, que havia perdido tudo, havia perdido a dignidade, havia perdido a liberdade, estava perdendo sua vida com lábios de sangue. Jesus agora ele não perde, ele dá. Ele dá a sua mãe para que fosse a nossa mãe. E aí uma coisa muito interessante, que quando nós contemplamos as 7 palavras de Jesus na cruz, essas duas aqui é uma das 7 palavras, Jesus que vai dizer, meu Deus, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem, meu Deus, porque me abandonaste, Pai, perdoai, hoje estarás comigo no paraíso, falando para o bom ladrão. Depois agora essas 2 palavras também, eis aí tua mãe, eis aí o teu filho. Jesus que vai dizer, tenho sede. Jesus que vai dizer também depois, meu Deus, porque me abandonastes? Tudo está consumado e Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas Jesus, a gente pode fazer essa relação com Mateus, com Marcos e Lucas, quando ele está orando, Jesus morre rezando. Ele olhando para o alto, imaginemos sua cabeça dolorida, seu corpo totalmente chagado, dilacerado, despedaçado. Jesus já havia perdido mais do que a metade dos cabelos, coroado de espinhos, o seu rosto totalmente quebrado por todo o espancamento que sofreu. Jesus rezando ao Pai, grita, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonastes? O Salmo 21. E aí Jesus, como se sentindo abandonado pelo Pai, quando Jesus abaixa a sua cabeça, ele se dá com o olhar doce de Nossa Senhora. É como o Pai acolhendo o seu filho, dizendo, filho, eu estou aqui pelo amor da sua mãe. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, nos diz o Evangelho que Jesus olhando o discípulo João e olhando Maria, ele não volta para o discípulo, mas ele volta para sua mãe. O certo seria Jesus dizer assim, a minha mãe está sozinha, minha mãe está viúva, então João, cuida de Maria, cuida da minha mãe. E Jesus faz o contrário. Jesus olhando para João, Jesus tem dó de João. E Jesus olhando para Maria diz, mulher, eis aí o teu filho. E aí depois voltando-se para João, eis aí a tua mãe. Jesus inverte. 2 situações aqui. Primeiro, Jesus chama Maria de mulher, porque Maria é essa mulher profetizada por Deus em Gênesis no capítulo 2, aquela mulher que foi incumbida por Deus de esmagar a cabeça da serpente. Essa mulher que nós vamos ver depois do João, no capítulo 2, no primeiro milagre de Jesus na ordem da natureza, quando Jesus transforma a água em vinho na bodas de Caná da Galileia, a ponto de Jesus antecipar esse milagre, também se dá por meio de Nossa Senhora. Ele a chama de mulher. Mulher que também vamos ter em Gálatas 2, Paulo dizendo que ele vê o mundo por meio de uma mulher. Mulher que depois vamos ver no Apocalipse, no capítulo 12. Gênesis 2, Apocalipse capítulo 12, essa mulher vestida de sol, coroada de 12 estrelas, grávida, tendo a lua debaixo dos seus pés e perseguida pelo dragão. Figura da igreja, figura de Nossa Senhora também. Então tudo que Nossa Senhora é por causa de Jesus. Assim como a luz da lua, assim quando nós contemplamos a lua, a lua cheia, aquela coisa linda, maravilhosa, mas toda aquela luz da lua vem da luz do sol. A gente sabe isso pela própria astronomia, que a lua reflete o brilho do sol. E uma coisa muito bonita, irmãos e irmãs, que nós, humanos, apesar de toda a nossa constituição física, nós não temos constituição biológica, física, para mirar, para olhar diretamente para a luz do sol, não é verdade? Queima-se as nossas retinas, queima os nossos olhos. Nós não temos estrutura para isso.
Vamos tentar imaginar a luz, a glória do próprio Deus. Então, veja bem, a luz da lua é uma luz que não machuca os olhos. Então podemos dizer assim que de alguma forma Deus dá Maria para nós para que através dela, através da sua criatura, pudéssemos contemplar de alguma forma infinitesimalmente menor, mas pequeno, a glória do próprio Deus. Não sei se eu me fiz compreender com essa comparação que eu fiz. Mais ou menos assim. Vamos imaginar que você vê uma obra de arte, né? Eu tive a graça de ir aqui, eu moro perto do Museu do Prado, e ver as obras do pintor Velázquez. Que coisa linda, maravilhosa. Mas quando a gente vê uma obra de arte dessa magnitude, aqui tinha uma pintura do Fra Angélico, que coisa maravilhosa, um pintor renascentista. Ou quando você tem a graça de ir lá para Roma e ver o Davi, ou a Dolorata de Leonardo, de Miguel Ângelo, ou ver, por exemplo, no Louvre, o quadro da Última Ceia de Davi, no Louvre, na França, você pode deduzir, a partir daquela pintura, daquela beleza toda, a genialidade do artista. Não é verdade? Toda a beleza, a estética da pintura, a proporcionalidade, a simetria, a geometria. E se você tem conhecimentos artísticos, você vai contemplar coisas que eu não contemplo, que sou ignorante nessa área. Então a gente pode deduzir a genialidade daquele que é o autor. Quando nós contemplamos todas essas virtudes e graças de Maria, nós podemos remeter ao próprio autor da graça, que é o próprio Deus. E na cruz, naquele momento, Jesus dava a Maria, na pessoa de João, para ser a nossa mãe. Quando o autor diz que levou para sua casa, significa que levou para o seu convívio. E aí nós vamos ver Nossa Senhora depois, lá em Pentecostes, como está em Atos, no capítulo 2, quando ela que teve a experiência de engravidar por obra e virtude do Espírito Santo e nos deu a cabeça da igreja em Pentecostes, em Jerusalém, no cenáculo. Ela gera, juntamente com o Espírito Santo, os demais membros da igreja, que somos cada um de nós. Mas eu queria voltar justamente falar das dores de Nossa Senhora ainda. O que significa essas dores? Tudo que Jesus sofreu, tem um livro que eu recomendo a vocês, Glórias de Maria, do Santo Afonso de Ligório, Maria de Ligório, que fundou os Redentoristas, aquela congregação de padres que tomam conta do Santuário do Pai Eterno em Goiás e também, por exemplo, em Aparecida. São os padres redentoristas, foram fundados por esse santo italiano do século XVIII, Santo Afonso de Ligório. Ele, nesse Glória de Maria, ele comenta as festas de Nossa Senhora, comenta as dores de Nossa Senhora. E ele fala que tudo que Maria sofreu, que Jesus sofreu na cruz, Maria sofreu no seu coração por compaixão. E ele vai comentar que coisa tão linda, que Nossa Senhora só não morreu na cruz por uma graça especial de Deus. Porque ela era para ter morrido, tamanha foi a dor. Por isso que Nossa Senhora é chamada Rainha dos Mártires. Ela sofreu por compaixão. Por isso também, que apesar de não ser dogma, grandes santos defendem, ela é corredentora. Porque com o seu sim, ela ficou intimamente ligada, junta, relacionada com a salvação, com o sacrifício que Jesus ofereceu na cruz. Ela disse sim, o seu fiat foi até a cruz, meus irmãos, minhas irmãs. Maria nos ama porque ela vê o sangue de Jesus em cada um de nós. Com relação às dores de Nossa Senhora, um grande santo chamado São Paulo da Cruz, que fundou os os passionistas, ele, um santo italiano também, do século XVIII, teve uma visão de Nossa Senhora aos pés da cruz. E ele falava que ela estava como um cadáver, o seu rosto era como um cadáver, uma morta-viva. Tamanha era a sua dor. Mas por graça de Deus, Maria permaneceu em pé. E aí a gente pode ver, ela permaneceu em pé. Ela não ficou esbravejando, ela não ficou louca de lutar, de brigar com os soldados, mas ela sabia de tudo que iria acontecer, ofereceu para o Pai, disse seu sim, se manteve em pé e consolou aqueles que estavam sem consolação. E Maria perdoou os algozes, os carrascos do seu filho. É muito interessante também nós lembrarmos do rosário
do Terço das Dores de Nossa Senhora. Eu lembro aqui uma aparição de Nossa Senhora que não é muito falada, foi reconhecido pela igreja. Nossa Senhora que apareceu em Ruanda, lá na África, em 1982. Foi naquela região que teve depois as guerras entre os Hutus e os Tuts. Nossa Senhora já profetizou isso em 1982, uma guerra que aconteceria em 1992, uma guerra intestinal tribal africana. E Nossa Senhora disse: se vocês não rezarem e não se convertessem, isso ia acontecer. E Nossa Senhora tinha aparecido pelos videntes. Algumas delas estão vivas. Na época, Alfonsina Mureca, Natália Muca, Mazimpaka, Maria Marie Claire, Mukagango, e depois ela apareceu, Jesus apareceu, depois ela apareceu também para Emanuel, que chamava Sagatashi, e depois Jesus pediu para que ele se batizasse, morreu durante a Guerra Civil, com o nome de Emanuel. E Nossa Senhora, quando apareceu para essas videntes africanas, na região de Quiberro, então eu convido vocês depois procurarem literatura, livros, inclusive também na internet, as aparições de Quiberro, muito pouco divulgado no Brasil. Quando a Virgem apareceu para essas meninas africanas, tinham perguntado para ela quem ela era. Então apareceu aquela mulher majestosa, linda, e Maria Santíssima se identificou: Je suis la mère du Verbe, né? Je suis la mère du Verbe. Eu sou a mãe do Verbo, a mãe de Deus. E a Virgem, a Nossa Senhora, ela tinha pedido de que se rezasse o Rosário das Dores. Teve uma outra aparição também aqui na Espanha, chamada em Esquioga, muito pouco divulgado também, no País Basco. Aconteceu um pouco antes da Guerra Civil Espanhola, a Guerra Civil que foi de 1936 a 1939. Inclusive, mais de 5 mil padres morreram durante essa Guerra Civil. Nossa Senhora também apareceu para as videntes como Nossa Senhora das Dores, né? E também pediu que se rezasse esse Rosário das Dores. Então é muito importante. Nossa Senhora em Quiberro tinha dito, Esquioga também, mas em Quiberro o acento foi muito maior, acredito eu, também uma aparição que é muito conhecida, repito, muito pouco divulgada no Brasil, tanto quanto também a aparição de Esquioga, que aconteceu no País Basco, aqui na Espanha, na década de 30. Ela disse que tudo que nós pedimos pelo Rosário das Dores, e tudo que nós venhamos a pedir pelas suas dores, ela alcançaria junto a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, voltemos para Nossa Senhora, essa mesma Virgem Maria que quando apareceu para Lúcia, né, em Tui, aqui na Espanha, Lúcia é uma das 3 videntes de Fátima. Maria, quando apareceu para ela em 1929, apareceu com o coração coroado de espinhos, dizendo: aqui está o meu coração imaculado, né, coroado de espinhos, porque as dores de Maria foram as dores de Jesus. As dores de Maria são causadas também pelos nossos pecados. É muito interessante quando nós meditamos essa realidade espiritual, meus irmãos e minhas irmãs, que o pecado ofende a Deus, tanto quanto também o pecado ofende a Mãe de Deus, ofende a Virgem, ofende a Nossa Senhora. Então, você que diz que ama a Nossa Senhora, mas leva uma vida transviada, leva uma vida nem aí com a hora do Brasil, como a gente diz. Então, momento de você se voltar para a Virgem, de rezar seu rosário, de se confessar, de levar uma vida eucarística, de deixar sua vida velha, de voltarmos para Deus, porque a Mãe de Deus é a nossa mãe, né? Então vamos tirar os espinhos que nossos pecados colocaram no coração da Virgem Maria, que colocaram no coração de Nossa Senhora. Não é dogma de fé, porém é uma opinião teológica. O que é opinião teológica, Padre Marcos? São pontos da doutrina que a Igreja nunca afirmou categoricamente que fosse uma doutrina de fé, mas muitos santos defendem. Eu particularmente acredito. Então diz que em Belém, quando Nossa Senhora teve Jesus em Belém, na Judéia, Nossa Senhora foi preservada das dores do parto. Porque as dores do parto, quando a gente lê Gênesis, entra como castigo devido ao pecado original para todas as mulheres do mundo, da primeira mulher que Deus criou até a última mulher que Deus vai criar. Como Nossa Senhora não tinha pecado, então ela foi preservada dessas dores do parto. Tanto que naquele filme Jesus de Nazaré, um filme muito antigo, década de 70, do Zeffirelli, quando
aparece Nossa Senhora tendo Jesus, aparece ela sofrendo as dores do parto. O autor do filme foi muito criticado por causa disso. Mas na cruz ela sofreu. Então os santos vêm dizer, quando ela teve Jesus, o santo dos santos, o cordeiro sem mancha, sem pecado, Deus a preservou de todas as dores, até porque também ela não tinha o pecado original. Mas na cruz, quando ela nos gerou na graça de Deus, nós que somos pecadores, Deus não a preservou, mas Deus permitiu que a espada fosse cravada no seu coração. Que Deus eterno, todo-poderoso, nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.